Pessoal do Brasileirão, amigo do canal, eu sou o Vicente Ribeiro, do canal Amigo do Futebol. Pessoal, mais uma vez eu estou aqui para trocar ideia com vocês sobre o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Taça Libertadores das Américas. Mas hoje, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre a seleção brasileira. Vocês acham que a seleção brasileira vai ser campeã agora no Catar? A seleção vai disputar a Copa do Mundo agora e o treinador continua sendo o Tite. O Tite já disse que vai sair da seleção depois da Copa, independente se ele ganhar ou não. Para mim, pessoal, me desculpe falar, mas o Tite já deveria ter saído. O Tite já deveria ter saído porque disputou a Copa passada. A seleção não jogou bem. A seleção só tinha Neymar para jogar no meio de campo. O Neymar arrumou uma caição danada, não conseguia jogar. Levou o Gabriel Jesus como o centroavante da seleção, que não fez um gol, e foi um fracasso a seleção na Copa do Mundo. Agora, o Tite está novamente na Copa do Mundo. Mas agora a seleção é outra. A seleção brasileira continua tendo o Neymar no meio de campo. Mas as opções que o Brasil tem lá na frente é bem melhor. É bem melhor do que tinha. Então os jogadores são outros, a seleção está mais maneira, a seleção é uma seleção veloz e tem tudo para trazer o caneco. Mas só uma coisa já começou a me preocupar desde o início. O Tite não queria nem sequer cumprimentar o nosso presidente na Copa do Mundo. Imagina se ele agora ganha a Copa do Mundo e o nosso presidente Jair Bolsonaro ainda está lá. Que climão vai ficar nessa seleção. Que climão vai ficar se o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Vocês não reparam não que eu continuo fazendo a gravação aqui de dentro do carro. A gente está na correria. E para trazer essas informações para vocês. E eu tinha que trazer essa informação aqui para vocês. Como centroavante para a seleção, a gente estava tendo o Richarlison, que não era o meu favorito. Eu não apito nada, mas eu dou minha opinião como brasileiro. Então, para mim, o centroavante ali deveria ser o Hulk. A meu ver, deveria ser o Hulk. Mas ele quis levar o Richarlison. E continua querendo levar o Gabriel Jesus. Hoje eu fiquei sabendo que o Richarlison machucou. E nem sabe se vai para a Copa do Mundo. Mas a gente tem esperança ainda, porque a gente tem o Pedro. A grande opção e a grande aposta hoje no Brasil é o Pedro. Tem também o Gabigol, que não está mal, mas a grande aposta, o homem de área que a gente tem é o Pedro. E também o homem de área que bate falta, bate pênalti e chuta de longe é o Hulk. Se tiver uma boa assistência, como o Brasil tem hoje, o Neymar no meio de campo, como tem ali o Vinícius Júnior jogando pela esquerda para a direita, eu acho que a seleção tem tudo para chegar lá, tem tudo para levar o caneco. Porque, pessoal, dentro do Brasil tem muita opção. Quando você olha o Palmeiras jogando com o Rony, o Scarpa, o Dudu, você fica até preocupado do seu time jogar contra o Palmeiras.
por causa desses jogadores. E tem outros ali. Quando você vê o Brasil, o Flamengo jogando, que tem ali o Pedro, tem o Gabigol, tem vários jogadores na frente, Everton Ribeiro, você já diz assim, ó, o meu time vai perder. Porque esses jogadores é muito bom de futebol. E o nosso treinador da seleção não consegue, pessoal. Não consegue achar o jogador certo para jogar ali. Sempre está trocando um, trocando o outro, mas você nunca vê um progresso na seleção. Isso aconteceu alguns anos atrás, quando o Tele era treinador da seleção, que o povo começou a brigar com o Tele. Leva a ponta, Tele, leva a ponta para a seleção. A seleção jogava com 4, 5 caras no meio de campo ali e não tinha um ponteiro. E o Tele estava vendo isso acontecer, mas dizendo que o futebol lá fora já era assim. 4-4-2, 4-5-3, um negócio mais ou menos parecido isso aí. Mas o Brasil sempre jogou com 3 jogadores lá na frente. Ponteiro direito, ponteiro esquerdo e centroavante. E o Brasil foi campeão várias vezes dessa forma. Então, o pessoal agora está até comentando de colocar outro treinador na seleção que não seja brasileiro. Está até sondando o Abel, que está no Palmeiras. Todo mundo está criticando, porque o homem é português e diz que o Brasil tem muitos treinadores bons, mas nenhum deles está correspondendo. Já passou vários, já passou Luxemburgo, já passou vários ali, o Dunga, entendeu? Então, esses treinadores que passou pela seleção, o próprio Tite, que está lá, e até agora não deu resultado. A gente espera que a seleção brasileira, esse ano agora, possa trazer o caneco. Se não trazer o caneco, vai ser muitos anos que o Brasil está lá sem conseguir ganhar nada para o Brasil. Eu acredito que essa mudança de treinador, por exemplo, se chamar o Abel para a seleção, ele é um português, mas ele tem uma filosofia de jogo muito boa ali no Palmeiras. Ele está acostumado com aqueles jogadores ali que eu acabei de citar, como Rony, Scarpa, como Dudu e outros mais ali. Ele provavelmente já vai trabalhar mais com jogadores daqui do Brasil, que está atuando aqui. Eu não quero dizer que os que estão lá fora não é bom, não. É. Mas provavelmente ele já vai trabalhar com os jogadores que estão aqui. É mais fácil de trabalhar com quem está perto. É mais fácil das equipes liberar esses jogadores. E eu acredito que a gente vai ter uma outra possibilidade. Porque ele está treinando o Palmeiras. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está com 67 pontos, enquanto o segundo colocado internacional está com 57 pontos. Para você ver que o homem trabalha muito bem. Sem contar que há pouco tempo que está no Brasil, 3 anos, se não me engano, 4 anos, ele já levantou os maiores canecos, o maior título aqui do Brasil. Então a gente tem que valorizar o trabalho do Abel. De repente pode até colocar um outro, que igual estava sondando o Cuca. Mas o Cuca lá no Atlético não está fazendo mais nada. Provavelmente está querendo até mandar ele embora de lá. Estava sondando o Renato Gaúcho, que chegou no Flamengo, jogou a toalha. Foi só a primeira crise no Flamengo, ele jogou a toalha. E tem outros treinadores aí também que não vai resolver a situação da seleção brasileira. Na minha opinião, se colocar o Abel, tinha que colocar pelo menos para fazer um teste para ver como a seleção iria reagir com o treinador lá de fora. E os treinadores daqui iriam passar a pensar diferente para poder conseguir chegar lá e assumir a seleção e fazer um trabalho sério. Não fazer um trabalho político igual está acontecendo aí. Porque nesse momento agora a pessoa está pensando mais em parte política e não está pensando que o nosso presidente é presidente do Brasil. Nós também somos brasileiros, somos torcedor da seleção e o cara é pago
para poder comandar a seleção e está contra o povo brasileiro e está contra o nosso presidente. Então seja um trabalho político que não, como diz, me desculpe, mas não merece o nosso respeito do pessoal brasileiro. Eu acho que se é treinador da seleção, é pago para trabalhar pela seleção, tem que respeitar os brasileiros e tem que respeitar o nosso presidente. Tá bom, pessoal? Fica com Deus aí, até o próximo.